Mano, finalmente saiu a segunda temporada do anime do Fazendeiro, cheio de mulher bonita. E teve gente pedindo pra trazer, então por que não, né? Mas ajuda aí deixando o like, pois acabei tomando outro aviso no canal por conta daquele anime chinês, não sei porquê. Acabou com o meu engajamento e ainda por cima perdi a placa dos 100 mil seguidores. Mas Deus no controle de tudo. O episódio começa mostrando a plantação de milho do Protinha. É tão grande que quase não dá pra ver tudo. Tem a garota aqui do povo fera, a bicha é bonita, digo, ela ajuda a cultivar os tomates. Tem as elfas no trigo, a plantação de uva e os anões que são responsáveis pelo álcool. Mas basicamente é isso aí, tem coisa demais na fazenda cheia de mulher bonita. O prefeito dela é nosso protagonista que dispensa apresentações. Hirako, é claro. Depois disso, teve um pré-resumo de tudo que aconteceu na primeira temporada. Nosso garoto sempre quis ser fazendeiro, mas acabou morrendo. Com a ajuda de um deus, ele reencarnou naquele mundo e conseguiu realizar o seu sonho. Fez um monte de amigo, um harém cheio de mulher bonita e hoje a vila dele tá bem animada. Gente colhendo, mulher cozinhando. A razão disso tudo é porque a vila alcançou 100 moradores. O Protinha tá pensando que é gente demais. Desse jeito vai ter que fazer uma outra vila logo logo. As garotas falam que é uma excelente ideia. De fato, a Anjinha fala que é verdade e ela vai procurar um novo lugar pra fazer isso. Depois disso, todo mundo começou a trabalhar pesado. Eles ficaram tão animados que até começaram a praticar a inauguração da vila antes de fazer a vila. Aliás, a maid de chifre, que eu não lembro o nome, é mulher demais. Não dá pra lembrar o nome de todo mundo assim. Inventou uma nova comida. Isso daí parece bastante com aqueles burritos que eu desejo muito comer um dia. Óbvio, na Espanha com a espanhola. Ela usou ingredientes que acabam estragando muito rápido, só legume no burrito. Tava gostoso e o Protinha combinou de dar pra todo mundo comer que tava trabalhando lá fora. Nosso garoto disse que iria levar e ela já tava muito ocupada. Tempo depois, ele foi até a prefeitura da cidade que tava completamente lotada de papel. As garotas tava tudo só o pó da rabiola. É trabalho demais. Nosso garoto chegou com um lanche, mas elas disseram que tava só um pouquinho ocupada. Não vai dar pra comer agora não. Tá difícil de controlar o estoque de comida e materiais. Tipo, ter muita coisa é bom, mas ter muita coisa, aí já fica meio complicado de controlar. A menina que coçou o nariz da outra, que espirrou e queimou a metade do papel. Problema resolvido fácil. O Protinha mandou todo mundo ficar calma. A Frau tava trazendo uma ajuda o mais rápido possível. Nem fechou a boca e a menina apareceu com o reforço do reino demoníaco. Assim, não tinha um lugar melhor pra achar gente, não. Elas começaram a trabalhar e primeiro organizar a papelada, mas vai ser difícil. Elas nem começaram e já tava ficando doida da cabeça, tá tudo embaraçado aqui. E assim começou a nova equipe de administração. Tempo depois, a Gramária apareceu. Ela terminou o reconhecimento da área e não encontrou nenhum sinal de perigo. A garota ali fala que eles devem ir ver o novo local da vila. O Hirako diz que ela tem toda a razão, mas pergunta se deveria se preparar pro caminho, tipo levar comida ou algo do tipo. Mas ela responde que não. O lugar não é tão longe dali, fica um pouco pra baixo do riacho. Assim eles vão conseguir manter uma vantagem caso alguma coisa aconteça. Além disso, vai ter uma certa distância do riacho pra evitar que a vila acabe controlando ele completamente. Ou seja, basicamente uma rebelião, ela tá dizendo. Nosso garoto pergunta se ela tá presumindo que aquilo poderia acontecer. Ela responde que não, mas tem que pensar em tudo, né, meu filho? E se esperar acontecer, aí já vai ser tarde demais, não vai ter jeito. Ele diz entender e finalmente chegaram no lugar. No meio havia duas árvores gêmeas, mas ele pensa que não é tão grande assim, mas já dá pro gasto. Depois de escolher o lugar, eles começaram a trabalhar. Colocou duas elfas bonitas e um corno calango pra cortar a árvore. Mas depois de várias horas tentando cortar uma única árvore, nada foi pra frente. Aquilo dali é tão duro que parece até aço. Sendo assim, nosso garoto pegou seu machadão e começou a cortar feito papel. Um corte, uma árvore no chão, o moleque é apelão. Foi um trabalho fácil com a habilidade roubada que ele possui. Com a madeira, eles construíram a ponte, mas isso daqui tá meio perigoso demais, não? Ele pergunta se não deveria fazer um negócio mais resistente, mais maior, mais robusto. Ela responde que caso faça alguma coisa grande, os monstros podem acabar passando pro outro lado da vila e vai dar muito ruim. Depois disso, um tempo se passou. O Hirako limpou toda a área da nova vila. Construíram canais de irrigação avançado e um reservatório na vila também. O Calango ficou impressionado com aquilo. Um grande progresso em tão pouco tempo. O Protinha responde que sem madeira o suficiente não iria dar pra fazer basicamente nada. O Calango desentendeu e mandou ele descansar um pouco. Nosso garoto aceitou, mas acabou vendo duas aranhas em cima do tronco de árvore e decidiu fazer uma estátua pra elas. Esse daí é o monumento chamado Zobuton. Ele pensou em fazer um pouco maior, mas desse jeito aí já é o suficiente. A mulher dele, ou uma das mulheres dele, que eu esqueci o nome dela, eu acho que é Eru, apareceu ali dizendo que pensou que ele tava descansando. Com certeza o papai gosta de trabalhar legal. Sendo assim, ele decidiu dar uma descansada, né? Enquanto isso, as elfas tava com a mão na massa construindo as casas. A obra tava avançando bem, mas a mulher do Protinha tava se perguntando por que tanta casa
assim. Ele já tem muita casa, então pra que mais casa, rapaz? A fundação, peças longas, peças curtas, ele preparou todo o material conforme o planejado. Dividiu todo mundo em 3 equipes e começou a construção da casa. Antigamente era muito difícil pra ele fazer tudo aquilo sozinho. Naquela época nem prego ele tinha, então pregava com o quê? Com cola? Ela pergunta se ele lembra daquele barraco. Ah, velhos tempos. Aquela barraca viu coisa que nós nunca vai saber. Mas bom, um pouco depois, usando magia, as casas estavam se formando, né? E a nova vila foi aparecendo. O Hiraku fala que graças à ajuda de todo mundo, o negócio estava andando muito rápido. A garota do lado dele pergunta quantas pessoas estavam esperando para aquela nova vila, mas ele responde que não sabe. A anjinha apareceu com a mensagem do Draymond. É dito que ele estava a caminho com os novos moradores da vila. Pra quem não se lembra, esse daí é aquele dragão que quase foi morto pelo Protinha na primeira temporada. Ele pediu desculpas por ter chegado assim, mas a situação era urgente. O Hiraku fala que ele poderia pelo menos ter avisado antes. Ele responde que mandou um Iceborne antes, mas talvez ele tenha sido um pouco mais rápido do que ele. Olha que cara otário. Mas bom, esses daí são os novos moradores da vila, Minotauros. O Protinha ficou maravilhado, ele sempre pensou que fosse criaturas com cabeça de boi e corpo de homem. O cara chegou ali e se apresentou como Gordon, líder do grupo. O Hiraku notou que esse cara aí é grande demais, olha o tamanho dele. No mínimo do mínimo deve ter uns 4 metros de altura. Ele explica que acabou sendo expulso da sua vila e ficaram vagando até encontrar ajuda. O Draymond fala que é verdade, eles estavam em uma situação terrível e ainda com crianças recém-nascidas. Sendo assim, eles decidiram parar de conversar e dar de comer pra todo mundo. Havia 72 pessoas não, Minotauros. O Protinha ofereceu um mingau de arroz só pra começar, mas ele se pergunta se tem alguma coisa que eles não podem comer, mas infelizmente ninguém sabe sobre eles. Ninguém, exceto a lagartixa de quintal ali atrás. Ele conviveu com Minotauros na sua vila anterior. Sendo assim, o Protinha agradeceu e ele foi lá conversar. Enquanto Hiraku ficou pensando que as casas que eles fizeram vai ser o suficiente. Entretanto, ele tava esquecendo de um pequeno probleminha. As casas são pequenas demais, não dá nem pra colocar o chifre deles lá dentro. Não teve jeito, ele levou todo mundo pra vila principal. A casa dele ficou incrivelmente lotada. Eles precisam pensar em alguma coisa o mais rápido possível, porque não vai dar pra ficar desse jeito não. Mas como sempre, mais problemas apareceram. A garotinha disse que os novos moradores estavam prestes a chegar. Um pouco depois, o velho pai dela chegou todo acabado. Ele estava trazendo os refugiados da guerra pra morar na vila. Como a situação mudou, ele teve que usar seu teletransporte pra chegar até ali. O Protinha mandou ele descansar pra não morrer ali no meio da vila. Ele olhou as novas habitantes, mulheres cavalonas. O Protinha deu uma olhada e ficou impressionado. Eu também fiquei. Mas isso aí é meio arrogante. Ela pergunta o que ele tava olhando. Nunca viu uma mulher cavalona antes não, meu filho? Ele se apresentou e ela também se apresentou. Essa daí é Grulloud Centauros, parente principal do servo Visconde Beng. Basicamente, esse Beng é o nobre do reino demoníaco. O Hiraku ficou em silêncio, ela se pergunta do porquê. Agora que ele sabe da sua posição, deveria tomar as devidas providências. Um tempo depois, a mulher não cavala, ficou incrivelmente irritada. Quanto tempo mais ela vai ter que esperar ali? Uma garota apareceu pedindo desculpas pela demora, afinal ela deve estar muito cansada. Essa daí é a escrivã Latícia. Como o Protinha não sabe lidar muito bem com as regras da nobreza, ele deixou com quem sabe como funciona. A Latícia fala que recebeu o anúncio da mudança dela, mas eles acabaram chegando em um momento bastante complicado na vila. Mesmo assim, a cavala mandou preparar tudo porque ela tava cansadinha. A Latícia pergunta o que ela tava fazendo ali. Afinal, foi ela que veio atrás de ajuda e não eles. Sem falar que ela não tem autoridade nenhuma pra mandar naquela terra. Então é bom ela rever a sua posição. A cavala ficou estressada e pergunta quem ela pensa que é pra falar daquele jeito. Sendo assim, a Latícia se apresentou como a filha do Conde Dryon, do reino demoníaco. Na hora, a cavala entrou em choque. Enquanto nossa garota é super importante, ela não é ninguém na fila. Ficou de joelhos e pediu desculpas pela sua insolência. Pede desculpa mesmo. O Protinha fala que tava tudo bem, sendo assim a Latícia pediu pra ajudar essa daí. Ele permitiu, mas pergunta se tava tudo bem na sua terra natal. Eles estavam em uma guerra que tava até gerando refugiados. Ela agradeceu a preocupação, mas tava tudo bem, vai ficar tudo bem. Tempo depois, ele tentou encontrar uma casa pra cavala, mas também é muito pequena demais, não dá pra ficar lá dentro não. Arun, de fato, o nome dela é Arun. Pergunta se ela não pode ficar pequena usando magia, mas aquilo dali é tudo que ela consegue fazer. A casa tava cheia e não tem onde colocar ela não. Aliás, ele pergunta quantos são e a gente não, cavalo demais. Arun fala que eles poderiam colocar eles dentro da dungeon ao sul dali. Enquanto Protinha tava pensando o que ele iria fazer, um outro grupo de garotas apareceu na vila.
mulher demais pra pouco homem. É dito que as lâminas viram ela andando no meio da floresta e decidiram trazer até a vila. O Protean deu uma olhada e notou que alguém tava segurando um toco de árvore. Ele pensa que é pra sentar e descansar, mas eu sinceramente acho que não é isso daí não. Ele tenta se comunicar, mas elas não falam absolutamente nada, é muda, entendeu? Muda. O toco de árvore pediu desculpas, eles não estavam acostumados a falar. O nome dele é Igo e nosso garoto ficou surpreso. Esse negócio aí fala, não é possível. Mas calma que não é tão estranho assim não. Essas garotas são conhecidas como Miu Miu de Pinho, uma espécie de espírito da madeira. Elas se transformam em árvores quando se sentem ameaçadas. E caso acabe se machucando, demora um pouquinho pra voltar pra sua forma de espírito. Mas o toco ficou daquele jeito porque é mais fácil de ser carregado. Então por que não veio andando, filho de corno? É dito que a floresta deles acabou sendo completamente dizimada pelos humanos. Eles atravessaram a floresta da morte e se encontraram com o mercador. Ele forneceu as informações da vila do nosso garoto e também as frutas que eles cultivavam. O Protean ofereceu comida depois de uma viagem longa, mas ele fala que só gostaria de um solo fértil e bem saboroso. Sendo assim, ele mostrou o solo fértil e eles ficaram lá plantados como árvores, literalmente. Eu teria medo disso daí, eu picava a lenha... Essa conversa. O Hiraku tenta oferecer aquelas casas vazias para eles morarem, mas eles preferem o lado de fora e os solos férteis. Não teve jeito e a noite caiu. Os jovens minotauros ficaram na casa enquanto ninguém tava morando. A cavalona ficou no estábulo e as árvores no lado de fora. Como a outra vila vai ficar vazia por enquanto, eles vão começar a projetar novas casas muito maiores. A elfa cansada ficou empolgada, isso daí gosta de construir uma casa. Dia seguinte, a cavalona pediu desculpas pela maneira que ela agiu, mas a Latícia disse que tava tudo bem. Com certeza ela fez tudo aquilo pensando na segurança do seu povo cavalo. Mas a pessoa mais importante daquela vila é nosso garoto e ela deve agir com respeito. Tempo depois ela tava pedindo perdão. Coitado da cavala, ficou de joelhos, mas menina, se levanta aí. Ele responde que tava tudo bem, não tem problema não. E o episódio começa com o nosso garoto falando com o representante de cada raça. Ele pediu desculpas porque não tem casa suficiente pra todo mundo. Na verdade não tem casa pra ninguém porque é tudo pequena. Ele iria pedir ajuda pra manter o povo ali, mas se pergunta do porquê a cavalona tava de joelhos. Ela responde que na frente da presença dele, ela não é nada além de uma grande cavalona. Ele iria mandar ela relaxar, mas notou que a doida ali atrás tava dando uma dica pra ele do que falar. Ele olhou assim, deu uma pensada e tá escrito: eu escolho permitir dessa vez, então seja grata. Mandou ela levantar a cabeça e disse que tinha grandes esperanças no seu trabalho. A coitada ficou toda felizinha com as palavras dele. Mas bom, deixando a formalidade de lado, vamos pro que interessa. Ele colocou uma pessoa pra cuidar de todo mundo. O lagarto vai ficar com centauros, a Latícia com a cavalona e a Mumu com o meio-meio. É dito que a Mumu se mudou da Vila Uivante pra vila do nosso Protean um tempo atrás. Como a Cena havia recomendado ela pra aquele cargo, ela aceitou. Agora, bora pro lugar que cada raça vai morar. A aldeia construída no episódio passado foi feita para humanos e em tamanho de humanos. Então eles decidiram fazer outras aldeias separadas pra cada espécie. Assim como antes, a Leia havia encontrado novos lugares pra vila. E obviamente, cada nova vila vai ter uma grande árvore no meio, já é de lei. Canais de irrigação e estradas foram construídas em cada vila também. Mas como tem muita coisa pra limpar, nosso garoto vai precisar de uma ajudinha. As duas que estavam com ele, de repente, viraram dragões gigantescos. Elas ou ele, sei lá o que é agora. Perguntaram quanto devem queimar, mas ele mandou não queimar nada não, mulher. O homem, sei lá o que é. Eles vão construir estradas naquela direção, então só precisa sumir com as árvores do lugar. Ela diz entender, deu um peteleque e simplesmente abriu uma estrada inteira em segundos. A outra maluca deu um chute e abriu uma estrada ainda maior. Agora virou uma competição isso daqui? O Protean mandou inculcar calma, desse jeito a floresta inteira vai desaparecer em meio-dia. Depois disso, o trabalho continuou perto do rio. Nosso garoto ia cavando enquanto as elfas iam construindo atrás. Rapidamente, a vila foi se conectando enquanto as doidas estavam lá estourando as árvores como se não fosse nada. E ainda tava querendo botar fogo em tudo. Enquanto isso, a mulher do Hiraku tava lá cuidando do seu bebezinho. A Maid com um chifre apareceu ali com novidade de Zebulon. Roupinhas novas feito à mão de aranha. Mas acho que isso é um pouco grande demais, eu diria. A cena corta pra segunda vila onde estava sendo construída a Casas do Minotauros. Como eles são incrivelmente altos, as casas devem ser ainda maior. E obviamente, não somente a casa é grande, como os móveis também são ainda maiores. Ali já tem mesa, cadeira e cama também. Aliás, uma cama bem diferenciada. Desse jeito aí, o chifre não vai ficar
batendo e se machucando. Mas também não dá pra fazer um negocinho aí, a cama é muito curta. Já a terceira vila tem as casas das cavalonas e obviamente não é casa, é celeiro. O Hirako pergunta se elas vão colocar uma porta na casa e ela responde que sim. Mas a sua espécie não se importa muito com isso não, afinal elas são cavalos? Sempre que tenta abrir a porta, acaba batendo no casco ou no bundão, não deixa a porta fechar. Então a cortina vai ser muito melhor nesse caso. Ou talvez uma porta de correr caso comece a chover. Depois disso, um mês inteiro se passou. As vilas estavam prontas graças ao trabalho de todo mundo. Eles fizeram um mapa onde cada vila estava localizada e assim finalizou o trabalho. E muito antes do inverno, assim ficou muito bom. Já pensou dormir naquele frio danado no lado de fora, neve batendo na cara? A garota ali, que só tem garota aqui, pergunta qual vai ser o nome da vila e ele começou a pensar. O trouxa estava querendo chamar Vila 1, Vila 2, Vila 3, bem criativos os nomes. A Anjinha fala que por enquanto seria bom deixar o nome da primeira vila de Vila 1, mas o Gordo deveria ser o prefeito da Vila 2, enquanto o Grunaldo o prefeito da Vila 3. Mas aí vai ficar um pouco complicado. Não dá pra sair nomeando prefeito em cada vila como se fosse a vila principal. Nesse caso, a outra ali sugere que seja criado um sistema de hierarquia. Algo como o alto prefeito, grande prefeito ou rei prefeito. Essa gente não tem criatividade nenhuma. Do nada o Tronco apareceu ali perguntando quando diabos uma aldeia vai ser construída pro povo dele. O Protinha pede desculpas, ele não tava planejando construir nada pra eles. O coitado, nunca pensei que ia chamar um tronco de coitado. Ficou tristinho, ele queria um lugar pra chamar de lá e enfiar suas raízes. Mas calma lá, meu querido tronco de madeira, que hoje fala, mas amanhã vai ser jogado no fogo pra servir de carvão. O Hirako tem algo pra pedir. Como eles são pessoas, pessoas não árvores, e ficam apenas em um devido lugar, ele tá planejando colocar cada um deles em um lugar bastante importante. Assim eles vão vigiar e reunir informações o suficiente. Afinal, sua espécie é capaz de se comunicar telepaticamente. Basicamente, é um sistema de telefone sem telefone. O Tronco topou e ainda serviu como iluminação durante a noite. Mas bom, agora que todo mundo tem sua casa, sua cama, né? Tava na hora de colocar todo mundo pra trabalhar. Entretanto, surgiu um probleminha nisso tudo. Nem os minotauros, nem as cavalonas conseguem caçar na floresta. Mas os centauros é um povo tranquilo e pacífico. Alguns deles até conseguem participar de batalha, mas isso não significa absolutamente nada. Enquanto a maioria das cavalonas são refugiadas. A Anjinha sugere deixar todo mundo longe da floresta e colocar mais gente de guarda. Ele foi falar com o Kuro e a Zebulon que aceitaram fazer o trabalho. Aliás, as árvores também vão precisar de ajuda. Elas são fortes e tudo mais, mas só conseguem caçar através de emboscada. Obviamente, elas não conseguem se mover direito. Ainda é incrível uma árvore conseguir caçar. Sendo assim, o Kuro, o lobo, ficou encarregado pela caça e todo o resto. Já o pessoal vai cultivar a fazenda pra servir de alguma coisa, esses inúteis. As cavalas cultivaram o campo, entretanto, nada parece estar crescendo. O Protinha não sabe do porquê, enquanto o trouxa ali pergunta se ele sempre planta naquela época do ano. Obviamente que não, porque ele nunca precisou usar semente. Isso porque ele tem o poder da grande, poderosa, lá ele, ferramenta agrícola. Seus poderes divinos conseguem fazer o solo ficar fértil. Ele consegue plantar qualquer coisa e colher qualquer coisa naquela floresta e ainda cresce muito rápido. Ou seja, tudo que ele pode fazer é cultivar seu próprio campo, que aliás é muito grande. Então as novas aldeias vai ter que se virar com o que tem, ou é isso ou é nada. Nesse caso, o Gordon sugere usar palha para cobrir o chão. E como o inverno estava chegando, vai ser muito melhor plantar trigo. E como ele já tem experiência com isso, eles começaram a trabalhar. Plantando agora vai durar o inverno inteiro e vai estar pronto para ser colhido no verão. O Protinha ficou surpreso, vai demorar 6 meses para ficar pronto para colher, enquanto o trigo dele dura 2 meses e já tá tudo maduro. Mas bom, fazer o que, né? Não é normal um abacaxi crescer no meio da neve. Depois disso, o Protinha esculpiu 2 estátuas de deuses pagões. No caso, o deus da criação e o deus da colheita que havia revivido ele. Depois construiu um santuário embaixo da árvore e colocou lá. O povo ficou surpreso porque era algo completamente diferente do que eles imaginavam. Mas bom, enquanto os centauros estavam cuidando da agricultura, as cavalonas estavam fazendo aquilo que melhor sabem fazer. Entrega delivery usando carroça na moda antiga. Por um lado, elas não conseguem caçar, mas por outro, conseguem fugir facilmente do caçador. Entretanto, as mulheres não, cavalas, começaram a apostar corrida, bateu numa pedra e se esbagaçou no chão. Tempo depois, a cavalona líder chegou querendo falar com o Protinha. Ela notou que ele tem um cavalo na fazenda, tomara que não seja o
tô pensando que ela quer. O Hirako responde que sim, ele tem um cavalo na fazenda. Um amigo comerciante trouxe o cavalo pra fazenda dele um tempo passado. Ele sempre quis ser vaqueiro e andar de cavalo, entretanto deu no que deu e morreu. E também esse cavalo aí não escuta nada do que ele fala, já tentou andar com ele, mas ele nunca vem. Então Hirako pergunta se ela fala cavalês. E obviamente ela não fala cavalês. Mas se ele quer um cavalo, ela vai ser sua cavala. Ai... Calma, nosso garoto subiu em cima dela e dali. O cavalo tava comendo, deixou até a comida cair da boca, ficou surpreso. Ela mandou ele pegar no seu ombro e ele deu uma olhada, mas bem esquisita pro cavalo, com uma malícia danada. Ela pergunta qual é a sensação de montar em cima de uma cavalona e ele responde que é ótima. Enquanto isso, o cavalo tava se mordendo de raiva dessa desgraça que ela pensa que é. Dia seguinte, ele tava lá esperando nosso garoto pra montar em cima dele. Ele montou e começou a andar. Enquanto a cavalona tava vendo tudo ali atrás, se perguntando como aquilo aconteceu. O Hirako deu uma batidinha no pescoço e na hora a cavalona entrou em choque. Eu sinceramente não sei o que é que tá acontecendo aqui. Mas no dia seguinte, tava os dois esperando nosso garoto pra andar em cima deles. Ele tentou acalmar todo mundo porque ia dar uma briga aqui de cavalo e cavala. Então ele fez a promessa de cavalgar um dia com um e um dia com o outro. Tempo depois, o Gordon tava ensinando como as cavalas devem fazer plantação. Enquanto Protinha tava lá com sua mulher vendo tudo. Óbvio, no começo ele ficou preocupado como tudo iria ficar. Tem uma centaura aqui barriguda, essa centaura é alguma coisa. Mas o Protinha espera que cada aldeia possa se sustentar sozinha em breve. Mas Haru responde que por enquanto tava todo mundo confiando nele. E de fato é verdade. No entanto, confiar demais na sua poderosa habilidade pode acabar deixando ele muito preocupado no futuro. Ele tava saudável muito bem graças aos poderes divinos. Mas nunca se sabe quando um resfriado irá acabar deixando ele todo ferrado. Toda felizinha, Haru responde que quando isso acontecer, ela vai cuidar direitinho dele. Ele pode se preocupar o quanto quiser, mas não vai se aposentar tão cedo. Então ele poderia dar uma relaxada e ele responde que é verdade. O Hirako pegou seu filho e começou a balançar, mas logo um cheiro podre subiu do menino. Tá na hora de trocar a fralda do coitado. Mas bom, deixando de lado a preocupação com o futuro do nosso Protinha, tem outro grande problema que ele deve resolver na vila. Tem mulher demais e muito pouco homem. Assim, você pode me levar que eu tô super saudável. Ele até pediu habitante do sexo masculino, mas não deu muito certo não. Mas agora tem novos habitantes na vila e isso pode resolver tudo. O Gordon fala que dos seus 72, 28 são homens. Mas pergunta se eles vão ser enviados pra batalha. E pode ter certeza que vai ser uma grandiosa batalha na cama. O Protinha explicou toda a situação, mas infelizmente eles não podem fazer aquilo. Os Minotauros só casam com Minotauras por causa do tamanho. Então eu acho que a proporção aqui não bate muito bem, é muita diferença. Sendo assim, ele não teve escolha a não ser perguntar pra cavalona. Mas aí, Protinha, tu tá viajando demais. Mas infelizmente ou felizmente ela não tem homens centauros, só alguns garotos porque os homens estavam na guerra. Então ele pergunta como é que funciona o casamento entre eles e ela responde que tava solteira. Mas ela fala que caso ele esteja querendo alguma das suas mulheres, ele pode ficar com ela. Ela tava preparada pro que der e vinha. Mas ele responde que não tava querendo nada disso não. Ela pensou que homens gostassem de dominar mulheres fortíssimas. Ou ele prefere que ela seja um pouco mais desenhada. Como assim desenhada? Você já tá muito desenhada, minha filha. Então, o inverno finalmente chegou na vila do nosso garoto. E obviamente, desse jeito não dá pra cultivar absolutamente nada. Então, tudo que eles podem fazer é esperar o inverno passar dentro de casa, comendo a comida com a lenha que foi preparada desde o início do ano. Ele esquentou um queijo, passou no pão e mandou pra dentro. Mas agora, com mais vila, significa que tem muito mais boca pra comer também. Ele tava preocupado se havia comida o suficiente, mas parece que a preocupação dele foi pelo contrário aqui que aconteceu. Esses dois chegaram ali falando que não tava conseguindo limpar o depósito de comida. Ele estava comendo, é óbvio, só que estavam comendo pouco demais. É menos de um terço do que ele havia pensado. O Protinha responde que isso daí é preocupante e pergunta do porquê aquilo estava acontecendo. A lagartixa fala que eles parecem preocupados devido ao inverno. Antes disso, eles estavam comendo à vontade e sem parar, mas agora tá comendo o mínimo possível. É uma educação que deveria ser admirada, no entanto, também é um pouco complicada. Vai todo mundo ficar sequinho. Eles disseram que todo mundo poderia comer à vontade, mas não adiantou porcaria nenhuma. Sendo assim, o Protinha fala que poderia mandar que eles comessem a carne e os vegetais à vontade, pois pode acabar estragando. Eles concordaram e vão falar aquilo agora mesmo. Mas a Maia tava ali atrás, no canto assim, tristinha, coitadinha. O Hirako pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ela responde que não aconteceu absolutamente nada. Os Miau Miau não parece que precisa de nada e ela tava se sentindo um tanto inútil. Vem aqui pra casa então.
não. Eles conseguem sobreviver até mesmo na neve, só de vez em quando que ela tem que salvar aquele tronco que fala. Sendo assim, a lagartixa responde que tem uma coisinha que ela poderia fazer e a coitada ficou toda animada. Ele diz que os Minotauros estavam querendo pedir uma coisinha pros Miau Miau, que eu esqueci como é que fala o nome deles. E elas usem roupa quando sair pra fora de casa, por favor. Oxe, tá sem roupa. E agora a árvore tem aquilo que não deveria ter, é? Oh, meu Deus. Depois disso, um tempo se passou. E nada melhor do que comer alguma coisa quente no inverno muito frio assistindo um vídeo do tio Shide. O Protinha tirou alguma coisa do fogo e as mortas de fome logo apareceu. Parece que ele tá fazendo alguma receita bizarra novamente e obviamente que elas querem provar. Ele fez bastante. A Anjinha pergunta se aquilo dali vai ser bolinho de arroz. Ele iria falar alguma coisa, mas a vampira caçula responde que eles estavam completamente erradas. Claramente, ele estava preparando alguma coisa pra fermentar ou algo do tipo, mas ela também tá errada. Na verdade, o Hiraku vai fazer uma coisinha bem diferente. Eles foram até o lado de fora, colocaram o arroz dentro de um pilão e vai fazer mochi. Mas elas não estavam entendendo nada. O que diabos é isso daí, mochi? Aliás, cultivar arroz é muito complicado e não pode simplesmente desperdiçar. Primeiro tem que plantar e dar uma baita dor nas costas. Depois limpar, peneirar, moer, cozinhar e só depois conseguir comer. Olha que eu só trabalho. Até me engasguei. E de fato ele fala que é verdade, mas aquele arroz ali é bastante diferente. Esse daí é um arroz especial pra fazer mochi. Eles começaram a bater e eu só lembro daquele casal japonês. Oxi, 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 hai, oxi, oxi, oxi. Que vergonha. Tava todo mundo olhando, esperando alguma coisa de outro mundo, literalmente, mas era só aquilo dali. Ele deu 2 batidinhas e já tava cansado, Protinha. Que é isso aí, rapaz? Tá trabalhando demais nesse inverno. Elas pediram pra tentar, mas essas garotas aqui são completamente malucas. Uma tava usando magia pra bater no arroz. A outra aqui usou 5 bastão. A outra deu um soco que abriu um buraco no chão e transformou a massa em um diamante. E como é que vai comer isso daí, hein? Fia de corno. Eles tentaram de novo, até conseguir o diacho do mochi. Agora tudo que precisa fazer é temperar com delícias e guloseimas. Tem o doce, salgado e molho de soja temperado. O clássico com pó de soja e tem esse daqui verde com material radioativo. Elas começaram a comer e o negócio tava uma delícia, maldito japonês que tá me matando de vontade. Também tem o famoso feijão vermelho. A vampira caçula foi experimentar e queimou a língua bem feito, né? Só porque tá fazendo inveja. Também tem esse daqui chamado kumosashi com ervas aromáticas e o tube, ervas aromáticas. O Protinha experimentou e tava gostoso, porque comida japonesa é tudo gostoso, não tem nada ruim. Mas pra conseguir colher aquelas ervas foi uma verdadeira guerra de pau e pedra. O Denovar apareceu ali com o negocinho pra limpar a garganta, né? Com aquela comida toda. Um saquê caseiro. Depois disso foi só comer e beber saquê. Aliás, fazer mochi virou uma forma de exercício durante o inverno. Até a cavalona entrou nessa daí, mas ela é grande demais e não tava conseguindo bater direito. Mas quem melhor sabia fazer mochi aqui em toda a região era o Gordon. Então depois disso um tempo se passou. E do nada um cavaleiro de armadura tava pedindo uma mulher minotauro em casamento. Ela pediu desculpas, mas pergunta quem diabos era ele. Como é que ela vai aceitar que nem sabe quem é o homem? Ele tirou o capacete e se apresentou como chefe da casa Britoa do reino demoníaco. Grátis Britoa é o nome desse corno aí chifrudo. Já a mulher se chamará Humana. O Protinha tava ali atrás vendo tudo, mas não tava entendendo nada. Um tempo atrás o Grátis tava falando sobre a vila do Hiraku. O velho ficou surpreso porque aquilo dali foi repentino demais e ele começou a falar assim do nada. Ele responde que a relação com a aldeia é muito importante pro reino. Então ele tava querendo ver aquilo tudo pessoalmente. O velho tentou fazer ele esquecer aquilo tudo, mas não adiantou nada e chegamos onde chegamos. Amor à primeira vista, foi isso que ele disse, mas eu duvido muito. O corno foi ali tentar intimidar o Protinha, perguntando se ele era o prefeito da vila. E mandou dizer quais são as condições pra ele fazer daquela mulherona sua mulher. A coitada havia dito que o Protinha deveria dar resposta pra ela. Ele pediu um momento pra pensar e foi perguntar se aquilo dali era o jeito certo de pedir alguém em casamento. As loucas respondem que sim e não. Como assim? Eu não entendi. Às vezes os pais decidem com quem os filhos devem se casar ou não. Pelo menos entre a segunda e a terceira esposa. Sendo assim, o Protinha fala que ela deve escolher por ela mesma se ela realmente quer ou não quer. Então, se ela não quiser se casar, ele vai ter que recusar o pedido. O corno manda que ele fosse ela aceitar e
obviamente que o Protinha não vai fazer isso daí não. Ela deu uma pensada, todo mundo ficou olhando. O rostinho dela ficou coradinho e ela aceitou se casar com ele. Assim, uma combinação perfeita surgiu do absolutamente nada assim na vila. Depois disso, o corno voltou pra casa, mas o corno tava bravo. Eles combinaram de começar a trocar carta, mas ele não tava conseguindo se aguentar de saudades daquela poderosa mulherona. Enquanto ele tava ali, outro homem poderia aparecer e roubar ela pra ele. Bateu na mesa com força, como todo corno faz, e tentou renunciar ao seu cargo. Mas o velho mandou ele parar com essa besteira. Ele é comandante da milícia do Rei Demônio e não pode simplesmente ir embora assim do nada por uma mulherona. Mas ele fala que vai, ponto final e acabou. Seu irmão vai assumir seu lugar, então o outro aqui, trouxa, também tá querendo ir embora assim. Tudo maluco essa gente. Voltando pra vila do nosso garoto, adivinha só o que ele tá fazendo? Mais comida pra comer e encher o bucho. Mas o Hiraku fala que gostaria de algo que fizesse aquele prato cantar. As garotas ficaram confusas. É realmente possível fazer isso daí? Fazer o prato cantar? Se bem que tem um pedaço de madeira que fala, então eu não acho que é impossível não. Mas o Protinha fala que ele tá falando no sentido figurado. Ele tava querendo, tipo, algas escuras e finas. Ele explicou que vem do mar com as águas, mas a louca aqui começou a imaginar um bicho enrolado na comida. Mas bom, ela só é colhida no tempo frio, ele acha. Uma vez viu isso na televisão, então ele não sabe muito bem. Sendo assim, a menina bonitinha ali fala que ele deveria perguntar pro Michael Jackson. Alguns dias depois, o velho apareceu do nada. Ele agradeceu pelo patrocínio contínuo do Hiraku e pediu desculpas por fazer ele velho e idoso ir até a sua vila naquele frio todo. Mas o velho responde que não tem problema não. Entretanto, eles não consomem aquele tipo de coisa que ele pediu. Então ele não tem certeza que trouxe o material correto. O Hiraku responde que não sabe também, mas vai tentar. Caso dê errado, o máximo que vai acontecer aqui é uma caganeira de 3 dias e 3 noites consecutivas. Primeiro ele usou a faca de cozinha para cortar tudo em pedacinho. Depois mistura junto com um pouco de água e separa em uma moldura de madeira feito essa daqui. Depois remove e deixa ficar bem sequinha. Mas aqui tem duas loucas extremamente lindas que usaram seus poderes para secar aquela apetitosa comida. Depois de pronto, o velho Michael Jackson deu uma olhada e achou aquilo dali estranho demais. Parecia folha de papel verde, talvez. As garotas estavam se perguntando se aquele negócio ali era realmente para comer. Ele responde que sim, mas primeiro vai passar no fogo para deixar com a textura mais adequada. Afinal, ele não quer acabar causando uma dor de barriga generalizada na região. Então, depois de pronto, ele enrolou tudo no onigiri e agora é só mandar pra dentro e esperar sair tranquilo. Ele deu uma mordida e agora pode morrer em paz. Tava uma delícia. As garotas também comeram e realmente estava delicioso. Bem salgadinho e fácil de segurar. Depois, tem muito depois aqui. Fizeram mochi assado com alga. Até o Michael Jackson entrou na comilança. Ele fala que caso ele queira, poderia pedir pros seus homens colher e processar as águas pra ele. Em troca, ele vai querer ingredientes pra preparar o mochi. O Hiraku fala que não é algo que ele pode fazer agora não, meu velho. Pois vai precisar cultivar ainda mais arroz e agora tá difícil no inverno. Ele diz entender, mas por dentro tava pensando outra coisa, esse safado. Ingredientes que dura muito tempo e só precisa ser cozinhado uma única vez. Com certeza isso daí vai dar muito dinheiro. Do nada o velho fala que ficou sabendo que ele tem saquê feito de arroz. Mas esse daí, meu amigo, tu não vai conseguir tocar um único dedo. Depois disso, nosso garoto tava com a mão na massa, mas é na massa mesmo, né? Não é só outra massa não que você tá pensando. Agora ele tem alga e tem arroz. Ou seja, sua alma tá gritando pra ele fazer sushi. A Maid pergunta por que ele tava abanando o arroz e o maldito responde que fica mais estiloso desse jeito. Mas vamos para os ingredientes de preparo. Primeiro você pega o arroz feito na hora e mistura com sal, vinagre e açúcar. Depois mistura com os ingredientes que você tiver aí disponível. Pode ser qualquer coisa. Mas as pessoas daquele mundo não comem peixe cru, até porque deve ter um gosto horrível. Então ele tava fazendo sem coisa crua. Depois de ter colocado tudo no arroz, você só precisa fechar desse jeito aqui. Depois cortar em cubos redondos, mas por algum motivo a outra aqui deixou quadrada. E eu não vou passar vontade sozinho não. Aqui tem sushi de maionese, salada e carne de caranguejo grelhado. O Protinha mordeu o primeiro, depois já mordeu o segundo, mas a Maid tava olhando pra ele com a cara feia. Ele responde que não enrolou direito, sabe? Então tava comendo pra não deixar ele feio. Então ela fala que aquele dali também não enrolou direito não e os dois tava comendo tudo. Depois disso, todo mundo sentou pra comer e daqui a pouco essa casa aí vai tá cheia de gordo. Então o inverno finalmente tava chegando ao fim. Mas mesmo depois da neve derreter, ainda vai continuar fazendo frio. Na maioria dos anos, eles lutavam pra decidir quando iria começar a cultivar novamente. Mas agora estão seguindo o conselho do tronco que fala que ainda tava muito cedo. Um tronco que fala. Além disso, tem outra coisa que ele quer fazer antes da primavera começar.
começar. Ele tá querendo fazer um festival e explicou tudo como iria acontecer, mas eu acho que, elas não entenderam muito bem. Tipo, carregar decoração por aí? Pendurar explosivos pra detonar na cidade? Olha que loucura! Até o coitado tava pensando que ele realmente havia dito aquilo. Ele tentou explicar novamente, mas ela ainda não conseguiram entender nada. Tipo, jogar tomate em alguém? Correr atrás de um queijo na montanha abaixo? Ou andar por aí carregando um pudim? Não faz sentido nenhum. Sendo assim, ele pergunta qual tipo de festival elas conhecem. E bom, tem o Festival da Colheita, o Festival de Boas-Vindas e o de Ano Novo. Sendo assim, ele decidiu deixar elas planejarem o festival, mas não foi uma boa ideia não. Cada uma pensa de um jeito diferente e tem um tal de Momo que destrói as casas aí dos ricos. Tu fica esperto, viu, Momo? Então foi feita uma votação de tradições locais pra decidir na sorte quem é que vai fazer a festa. Ele tirou a plaquinha ali, o negócio vai ser uma competição de artes marciais. Coisa boa, hein? Mulher bonita brigando pra ver quem vence. O Protinha não tava querendo aceitar não, porque parece perigoso demais. Mas eu mandei ele largar de ser trouxa e aproveitar a visão. O episódio começa na primavera. O Protinha tava cultivando tomate, enquanto as elfas tava praticando arco e flecha. Os demônios tava dando uma caminhada, afinal ficar sentado o dia inteiro assinando papel é complicado. Mas o Hiraku tava se perguntando por que todo mundo tava praticando esporte hoje. E obviamente é por conta do festival de artes marciais. Com certeza tava todo mundo muito ansioso pelo dia da competição de mulher bonita brigando. A elfa ali atrás já fez 600 flexões, cê tá doido? Tempo depois, a Dragoa tava falando que iria pra casa pra treinar, sabe? Ela não usou toda a sua força desde o dia que chegou na vila. Então tava um pouco enferrujada. O Protinha ficou sem saber o que fazer. Se essa daí tivesse usado toda a sua força, a vila com certeza já teria sumido do mapa. Ou melhor, ela vai sumir do mapa caso ela vá treinar na sua casa. Então ele disse que tava precisando de um juiz pro evento. Ela responde que isso daí é chato demais, ela não vai fazer não. Mas ele foi mais esperto e disse que um juiz tem que ser muito forte. E como gente forte é burra, a coitada acabou caindo na conversa dele. Mas aí ferrou, porque a outra aqui também, que é um dragão, tá querendo ir treinar em casa. Então não teve outro jeito, a competição vai ter 2 juízes. E como as duas são burrinhas, aí caíram direitinho no papinho dele. Mas como elas ainda queriam lutar, o Protinha combinou que vai ter uma luta simulada depois de tudo. Enquanto a Arun tava ficando maluca da cabeça. Ela finalmente vai conseguir meter um soco na anjinha dos melões novamente. Mas ela responde que seu punho nunca chegou perto dela, imagina acertar. Agora que o Hiraku se lembrou. Essas duas aí eram rivais no passado. Mas combinaram uma trégua porque esse maldito moleque é um monstro na cama. E uma mulher sozinha não conseguia dar conta. E tem a irmã dela, mas não vai participar não. Ela vai ficar de fora curando todo mundo que ficar ferido. Nosso garoto tava pensando que ele iria explodir tudo e todos. Mas depois disso ele começou o plano de construção da arena. Ele tá querendo fazer em um lugar onde todo mundo vai conseguir ver bem direitinho. Vai ter uma arena e um lugar pra sentar. Umas barraquinhas de comida que não pode faltar. Mas pra isso ele vai ter que pensar. Uma boa comida pra na hora do festival a barriga não acabar desandando. Então o tempo se passou e o dia do festival finalmente chegou. O lugar tava lotado de gente não, humano de todo tipo. Comida boa, mulher bonita pra encher o bucho. E também a arena de luta, que é a atração principal. Uma tal de Yuri tava agradecendo pelo convite. Esse daí é o seu pai, o Lorde Demônio do Reino Demoníaco. Na hora o Protinha ficou cagado de medo, ele não sabe o que fazer. E tava até pensando em se curvar diante dessa coisa ruim. Pisa na cabeça dessa serpente, Protinha. Oxi, nós recebemos autoridade do pai pra isso, rapaz. Mas como o Protinha não conhece o único e verdadeiro Deus, somente agradeceu pela presença desse negócio. Ele pergunta se sua filha tava causando algum problema e o Hiraku responde que não. Esse daí pensa que engana alguém. Com a sua vozinha mansa e alegre, aqui você não engana não. Mas com certeza deve ser alguém muito forte no seu reino, Protinha pensa. Mas somente um pouco mais de tempo e o que foi não mais será e já não é. De repente, quem apareceu ali foi o Dragão Imperador. O Protinha tá arrumando umas pessoas aí, né? Bastante estranho. Você tá arrumando problema pra tua vida, meu consagrado. O velho fala que isso daí é somente um título, então pode chamar ele de Soneca. Mas até o Rei Demônio tava com medo desse velho aí, viu? E evitou até contato visual pra não arriscar. Mas deixando de enrolação, bora pro que realmente interessa aqui. Mulher bonita saindo na mão até não aguentar mais. Tava todo mundo animado e quem não estaria, não é mesmo? O Protinha tava ali, nada muito luxuoso pra não chamar atenção. Ele pegou o negócio ali e deu início à primeira luta, onde qualquer pessoa vai poder participar. E as regras são o básico do básico. As batalhas são 1 contra 1 e vão ser sorteados. Vence aquele que tirar o adversário do ringue. A primeira rodada vai ser entre a Rosalinda e a Mulher Fera. A luta começou e a Rosalinda foi a primeira a atacar. A Mulher Fera
Mamu contra-atacou e começou uma sequência de golpes deixando todo mundo impressionado. Rapidamente, a Mamu partiu pra cima, deu um chute que foi facilmente bloqueado. Ela atacou por cima, mas acabou sendo derrotada, coitada. Mas a Rosália quase morreu com aquele chute que ela deu bem na boca do estômago. A irmã da Rum mandou todo mundo ir com calma, sabe? Com certeza, um osso quebrado é fácil de arrumar, mas colocar um braço arrancado no lugar já fica meio complicado pra ela. Depois disso, uma garota tava atacando bola de fogo no Denovar, mas ele segurou tudo no peito como se não fosse absolutamente nada, e ainda venceu sem dar um único golpe na coitada. Depois disso, foi a vez da cavalona, que perdeu porque saiu correndo da arena com esse bundão gigante que ela tem. Até o tronco de madeira lutou e venceu, mano. Isso aqui já tá virando uma piada. E a última batalha do torneio aberto foi entre a Flor e a Senna. O Protinha notou que a Flor tava usando magia e uma espada mágica, mas a Senna não tava usando absolutamente nada. A Flor começou a fazer vários ataques de vento, mas a Senna facilmente desviou e contra-atacou em uma velocidade absurda, agarrando e jogando a Flor pra longe. Mas ao mesmo tempo ela foi pega pela magia de vento. Entretanto, desviou e ainda caiu de pé feito uma gata que ela é. A plateia foi a loucura. Aquela luta ali tava mais animada do que o normal. Até o Rei Demônio tava eufórico com tudo aquilo. Mas no final, as duas caíram pra fora juntas da arena. Ai, que porcaria. Mas com isso, chegamos ao fim da competição aberta. Os vencedores ganharam medalhas. Mas essa daí foi somente o tempo de aquecimento, porque agora vai começar a luta de verdade de mulher bonita. Aliás, a garota ali tava perguntando por que o nome do Protinha não tava na lista. Será que vai ser um segredo e ele vai entrar assim de surpresa? Mas ele pergunta se por acaso virou um personagem desbloqueável agora. Tempo depois vai começar o Torneio dos Guerreiros. As regras são ainda mais básicas do que o outro. Vence quem conseguir derrubar o oponente ou fazer ele desistir da luta. Não há nenhuma restrição de arma, pode usar tudo o que quiser. E a primeira luta vai ser do Lobo Infernal e a Mulher Cobra Juneia. A luta nem começou e a coitada já tava tremendo de medo. É dito que os lobos haviam exterminado seu povo quase completamente. A batalha começou e o lobo já foi pra cima dela e conseguiu desviar usando seu rabão. Ele deu um sopro de chamas negras, mas ela conseguiu vir por cima e conseguiu atacar imobilizando o coitado. Ela já tava contando vitória porque treinou bastante pra aquele dia. Entretanto, de repente, o lobo começou a brilhar e virou um lobo gigantesco. A coitada não teve outra escolha a não ser desistir da luta, não vai arriscar não. Enquanto o Hirako não sabia que ele podia fazer aquilo dali, mas a garota ao seu lado responde que as histórias eram realmente verdadeiras. Parece que o único lobo infernal poderia sumir com a cidade inteira facilmente. A segunda luta foi entre a lagartixa de parede e o Zebuton Makura. Um tempo atrás, ele pediu pra participar da luta, uma aranha participando de uma luta. O Protinha aceitou, mas ele não podia simplesmente se chamar de filha do Zebuton. Então, ele deu o nome de Makura, que significa travesseiro, não sei porquê. A luta começa e a Makura partiu pra cima sem medo. Ela desviou e de repente seu inimigo ficou travado. Ela usou suas teias pra conseguir vencer a batalha fácil. Esse aqui tá virando piada. E a próxima rodada vai ser entre a Elfa da Montanha e o convidado especial da Vila Uivante, Garfi. A batalha começou e em um piscar de olhos ele tava bem na frente dela. O ataque veio, mas por muito pouco ela conseguiu desviar. O Protinha notou que a batalha tava fácil demais pro Garfi e vai ser muito difícil enfrentar ele usando aquela arma gigantesca. E de fato é verdade. Mas ela tem uma única carta na manga, um único golpe carregado com toda sua magia. Ela carregou e atacou, acertando ele e mandando pra longe. Entretanto, o Garfi caiu em cima da arena e ela perdeu porque não tinha mais força pra lutar. E agora vamos pra quarta rodada da competição. De um lado representando os elfos Lia e do outro lado a Anjo Gramária. Mas as regras dessa partida aqui foram alteradas. Quem cair não perde porque a Gramária consegue voar. Aliás, ela não tava usando sua lança de sempre, porque acha que não vai conseguir se conter. Ai, ela é poderosa. A luta começou e a Lia mordeu uma folha e simplesmente desapareceu. Flechas foram disparadas, mas a Gramária tava conseguindo desviar. Entretanto, ela não tava conseguindo enxergar a Lia. Então ela subiu para conseguir usar o sol ao seu favor. Mas foi aí que ela errou, porque a Lia veio de cima acertando um golpe poderoso nela. Todo mundo ficou surpreso porque ela conseguiu dar uma chave de braço na Gramária. Mas ela não desistiu e tentou levantar a Lia como se fosse papel. E ela não teve outra escolha a não ser usar sua carta na manga. As flechas que ela havia disparado formou um quadrado no chão que deu um baita choque nas duas. Entretanto, como as duas foram atingidas, as duas foram derrotadas. Tô falando que virou piada, mas a verdadeira batalha só tava começando. Isso porque a anjinha dos cachos grandes simplesmente arrebentou seu adversário com um único golpe. Não teve nem luta. E Arun fez a mesma coisa para não
ficar pra trás. E a última batalha finalmente vai começar. Arun até trocou de roupa pra ficar ainda mais, né, no estilo. A batalha começou e a troca de golpes estava tão intensa que o Hiraku não estava conseguindo enxergar absolutamente nada. Mas todo mundo estava conseguindo acompanhar, menos ele. Ele não teve outra escolha no se invocar sua lança e assim ele conseguiu enxergar. Isso porque ela aumenta suas habilidades físicas ao máximo. A luta até estava equilibrada. Uma hora uma batia e outra hora outra apanhava. De repente, Arun criou um enorme círculo mágico e disparou contra a tia, que conseguiu se defender. Mas foi aí que Arun travou o pé dela e as duas começaram a troca de soco frente a frente. As duas estavam se divertindo bastante. É como se fosse um mangá shonen, onde no final elas se tornam boas e velhas amigas. Mas no final a tia acabou ganhando. Olha só que sacanagem. Arun foi pedir ajuda pro maridão, falando que a tia tava judiando dela, papo de fazer estampa de camisa dessa anjo. E a luta final foi entre a tia e a Makura, mas ela perdeu fácil. Isso não faz sentido, cara. E no final quem venceu foi um aranha bebê. O Gaff e o Lobo não tiveram a menor chance contra ela. E como não dá pra colocar a coroa na cabeça, ela vai usar na bunda, literalmente. O Hiraku já iria finalizar o evento, mas falta a luta simulada dessas duas aqui. E não tem nada de simulado, porque no primeiro golpe o Protia quase morreu com a rajada de vento. Dizem que a explosão era visível até mesmo no reino demoníaco. Tempo depois estava tudo destruído, não sobrou nada. Somente uma bebidinha ali pro final do dia, né, pra refrescar. No final quem venceu a luta foi a Hakuren, a doidinha da cabeça. E olha que ela recebeu um gancho explosivo diretamente na queixada. Mas o Protia não sabe como foi que ela conseguiu vencer no final. O Dragão Imperador estava impressionado com tudo aquilo e queria sair no soco com o Rei Demônio, que fugiu da batalha. Ele não quer arriscar. Se a filha dele já consegue fazer aquilo, imagina ele, né? Então é melhor ficar por cá mesmo. Mas apesar dos apesares, tudo deu certo antes do final. A garota fala que é melhor repensar na estrutura da próxima vez. Mas o Protia não tá querendo a próxima vez tão cedo. Eu tô querendo já. Assim, eu esperava mais da luta. Mas tá bom, né? Tá melhor do que nada. E a próxima batalha aqui vai ser na cama, porque vai ter que ter muito fio aqui. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Falou!